Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, é um prazer enorme. O meu nome eu sou o pastor Irgledson Galvão. Estamos aqui hoje para estudar sobre o estudo bíblico do trilho discipulado e o estudo sobre a salvação em Cristo. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar com você a lição número 1, o Manual para a Vida, a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de começar com você através do texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E esse texto, ele vai nos dizer o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então, qual é o propósito desse estudo? É refletir com os discípulos de Jesus sobre a natureza e a singularidade da Bíblia como a única regra de fé e conduta de nós cristãos. Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar compreendendo que todos os cristãos espalhados pelo mundo professam acreditar e defender a Bíblia Sagrada. Isso é um ponto comum. Afirmam ser este livro sua única regra de fé e de conduta. Porém, podemos confiar na Bíblia? Ela tem alguma relevância para a nossa vida do ponto de vista prático? Segundo nós veremos nesse estudo, sim, ela tem uma grande afirmação, uma grande relevância para a nossa vida cotidiana. A Bíblia é um manual para a vida, dado pelo seu Criador aos seus discípulos, e é fundamental nós conhecermos esse manual extraordinário. Nós vamos pensar em 3 aspectos da palavra de Deus. Primeiro aspecto, sobre as peculiaridades da Bíblia. O segundo aspecto, nós vamos pensar sobre a autoridade da Bíblia. E o terceiro e último aspecto, nós vamos pensar sobre a praticidade da Bíblia. Então vai ser um estudo extraordinário que eu te convido a participar comigo de forma detalhada, começando pelo aspecto 1, as peculiaridades da Bíblia. Primeiro, a palavra Bíblia significa livros. Ela é composta de uma pequena biblioteca de 66 livros, divididos em 2 grandes blocos: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Todos eles foram escritos em um período de quase 1.600 anos, divididos em 3 idiomas. Quais são eles? O hebraico, o aramaico e o grego. E em 3 continentes. Quais são esses? A Ásia, Europa e África. Por mais de 40 autores, indo de fazendeiros a reis, em épocas e culturas diferentes. Vale ressaltar que, mesmo com toda esta diversidade, o resultado do trabalho dessa escrita foram pessoas que tiveram uma harmonia em escrever esse livro sagrado. Na Bíblia, temos o Antigo e o Novo Testamento, os livros que compõem o plano de redenção, aquele que compõe o Novo Testamento, foram escritos depois de ter vindo à Terra e cumprido sua missão. Então, a palavra testamento significa aliança, acordo ou pacto. O termo refere-se às alianças que Deus fez com o seu povo ao longo dos tempos, e não significa que os conteúdos dos livros de uma ou de outra parte da Bíblia tenham menos ou mais validade para nós hoje. Todos os livros são importantes e contêm orientações de Deus para a vida. Isso está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, todos os livros da Bíblia são importantes e têm orientações fantásticas para a minha vida e para a sua vida. Então, nós vamos refletir
que não seria natural que um livro escrito por tantos autores de épocas diferentes, que não se conheciam, tivessem contradições? Não era de se esperar que houvesse alguma contradição? O que a harmonia da Bíblia revela sobre ela mesma? Nós vamos pensar sobre isso. Um segundo aspecto que nós vamos estar estudando hoje é sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é suficiente como única fonte confiável e completa de conhecimento e orientação da verdade divina. Acreditamos que crer na Bíblia é crer em Deus. Desconhecer os seus ensinos é desobedecer a Deus. E qual a razão de pensarmos assim? A inspiração da Bíblia. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Veja que o texto diz toda a Bíblia é inspirada, isto é, por inteiro. A Bíblia é inspirada em todas as suas partes, não há uma parte inspirada e outra não inspirada, toda ela é inspirada. E aí você talvez esteja se perguntando, o que é inspiração, pastor Galvão? Deus se revelou de muitas maneiras ao longo do tempo. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 e 2. E a inspiração foi a ação do Espírito que dirigiu os autores humanos para que, usando suas próprias personalidades, registrassem com fidelidade a revelação de Deus. O apóstolo Pedro escreveu, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O nosso tempo de reflexão em relação a esse assunto vai ser fazer a seguinte questão e pensarmos acerca da seguinte pergunta. Apesar da Bíblia ter sido escrita por homens como nós, o que faz dela um livro diferente? Ou seja, o que faz dela a palavra de Deus? Só para você pensar e refletir. O terceiro e último aspecto sobre a palavra de Deus, a praticidade da Bíblia. A Bíblia ela não é meramente um livro teórico, com regras antiquadas, com normas superadas. Ela é um livro prático, que traz princípios aplicáveis às pessoas de todos os tempos e lugares. Ela é útil e proveitosa por dois motivos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro motivo, porque ela ensina a doutrina certa. O texto de 2 Timóteo mostra que a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade. Isso está lá no capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é nossa única fonte de doutrina. Devemos tomar cuidado, inclusive com quem a distorce. Depois leia com calma 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com essas pessoas que ensinam ou falam alguma coisa distorcendo a palavra de Deus. Devemos tomar muito cuidado, principalmente nos nossos dias. Em segundo lugar, a Bíblia também é útil para mostrar o caminho correto. As mudanças têm acontecido com muita rapidez, na ética e na moral. Com muita frequência, o ser humano ele é impactado com novos conceitos e novos costumes. Por isso é importante conhecermos as Escrituras. Elas são o nosso perfeito código de ética moral que serve para nos orientar e nos corrigir em todas as áreas da nossa vida. Ela nos foi dada para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos foi dada para nos fazer compreender e endireitar e nos ajudar a fazer o que é correto. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é o nosso manual de vida, é o seu manual de vida, é o meu manual de vida. Aliás, é por meio da Escritura
que descobrimos o caminho para a verdadeira vida. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Pensando em um tempo de reflexão, eu gostaria que você pensasse nessa seguinte questão. Se você estiver lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e descobrir que está crendo em algo que ela desaprova, em algo contrário à vontade de Deus, ou o seu comportamento de algum modo contrário aos seus ensinos, como discípulo de Jesus, o que você deve fazer quando você descobrir isso? Para você pensar e refletir sobre essa questão. Para concluirmos o nosso primeiro estudo, nós vamos pensar que todos os autores bíblicos foram instrumentos divinos. Nesse sentido, a palavra deles devem ser recebidas não como de homens, mas como uma verdade que elas são. Palavra de Deus. Todos os discípulos de Jesus devem levar a sério os ensinos das Escrituras e devem pautar sua vida por meio desses ensinamentos. Se você ainda não tem este hábito, seu desafio diante desse estudo será o de reservar tempo diário para ler a palavra de Deus e meditar sobre os seus ensinamentos. Então faça isso em nome do Senhor Jesus e você será edificado com a palavra de Deus. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro estudo e eu quero lhe agradecer pela sua companhia e pela sua presença. Que Deus continue te abençoando grandemente na leitura das Escrituras e aprendendo sobre essa rica palavra de Deus. Te aguardo na lição número 2, que será uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.